Fala de escolhidos, sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. E no dia de hoje a gente vai para Digimon Adventure 2 mais uma vez. Seguindo, a gente fez primeiro Vmon, né? Então dessa vez a gente vai falar desse aí da capa, o Wormmon, né? Então muitos de vocês gostam bastante desse Digimonzinho. Inclusive quem jogou Digimon History Cyber Sleuth Hacker's Memory vai ter visto ele lá, porque lá ele também é um personagem extremamente importante, né? Então, a gente vai falar um pouco do Wormmon, das linhas evolutivas aos quais ele pode assumir, então, vamos embora. Então, como qualquer outro Digimon, mesmo que esse daqui seja um Digimon inseto, ele vai vir de um ovo da mesma forma, de uma Digitama, né? De um Digiovo. Essa Digitama, esse Digiovo vai rachar e dentro dela, normalmente sai um Digimon de nível BB1, que nesse caso vai ser um Digimonzinho chamado Leafmon, né? Esse que vocês estão vendo aí. O Leafmon, pessoal, vamos falar primeiro da aparência do nome, né? Ele parece uma bolinha verde, que tem uma folha saindo das costinhas dele assim, né? E ele tá com uma chupeta, né? Bem representante de um bebê de algum Digimon da natureza, vamos pôr dessa forma. O nome dele é Leafmon, que Leaf em inglês significa folha, então Monstro Folha é o nome dele, combina, até porque ele tem uma folha enorme, né? Na descrição dele, pessoal, é dito que ele é um Digimon Slime, né? Que tem essa folha nas costas e que ele usa essa folha para estar se protegendo de sol muito forte ou de quando está chovendo bastante, né? Além disso, é dito na descrição dele que parte da composição do corpo dele é clorofila, né? Acredito que eu pronunciei certo. É basicamente o sangue das plantas, então ele funciona basicamente como uma planta, inclusive ele faz fotossíntese, tá escrito aqui. Ele faz fotossíntese para que ele cresça, assim como qualquer outra planta, né? Então é interessante que, como uma planta, ele vai acabar evoluindo para um Digimon inseto, né? A gente sabe. Né? É dito que ele tem uma natureza muito, muito pacífica, tão pacífica que quando ele fica perto de outros Digimons, outras pessoas, sei lá, ele sempre passa um ar calmo e tranquilo, maravilhoso, e deixa todo mundo muito bem. Mas, se por acaso ele for muito provocado, muito mesmo, ele ficar um pouquinho irritado, ele vai cuspir algumas bolhas ácidas para tentar afastar quem estiver irritando ele, né? Então, esse é o Leafmon, nível BB1. Passa um pouco da vida dele, ele finalmente vai alcançar o seu nível de evolução BB2. Nesse caso vai ser um Digimon chamado Minomon, né? E é muito interessante, o Minomon, ele é basicamente a evolução do Leafmon, que já foi para inseto, né? Se você olhar na imagem dele, você vai ver que ele tem um casulo e na parte de cima você vê a cabeça dele com duas patinhas assim, né? Diferente de antes, que ele tinha aquela chupeta cor-de-rosa, agora é a boca dele mesmo que tá ali, que é uma boca também cor-de-rosa de inseto. Ele tem esse casulo todo marrom em volta do corpo dele, né? É basicamente uma forma inicial de um Digimon nível inseto. Veio de uma larva dentro de um casulo. Fica perfeito, né? E além disso, vocês vão ver que na cabeça dele ele tem quase como se fosse um cabelo só saindo assim. Parece uma linha, né? Então, Minomon, o nome dele tem esse Mino, né? Porque Mino vem de Minomushi. Minomushi significa bugworm, né? Que é um tipo de inseto no Japão. E no caso ele é baseado nele, exatamente, né? Então, Monstro Minomushi é o nome dele. Monstro Bugworm. E, bom, Minomon, já diferente do Leafmon, é um Digimon, como eu disse, inseto, né? Então é dito que, diferente do Leafmon, né, ele é ainda mais parado, assim, né? Ele é um Digimon que gosta de ficar vegetando. Então ele se pendura por esse cabelinho que tem na cabeça dele e fica ali dentro do casulo só tranquilão, fazendo absolutamente nada. Essa é a personalidade dele, né? É dito que, inclusive, ele, para se locomover, ele se prende nas costas ou nas partes do corpo de algum Digimon maior e usa outros Digimons para se locomover, mas se ele tiver que se locomover por um curto espaço assim, né, um pequeno espaço que ele tiver que andar um pouquinho, ele vai ir flutuando. É dito que ele consegue inclusive flutuar pelo ar, né? Ou ir se pendurando pelo fio de cabelo que ele tem na cabeça, né? Então, para ele lutar, obviamente, ele ainda vai usar bolhas ácidas. Não é um Digimon agressivo de forma alguma, é extremamente pacífico. Inclusive, o que ele gosta mais de fazer é ficar dormindo e descansando. Basicamente, representam que um Digimon inseto, ou qualquer inseto dentro de um casulo, gostaria de estar fazendo, né?
Então, esse é o Minomon, pessoal. Então, depois desse nível, obviamente, ele vai passar algumas coisas na vida dele. Como ele é um Digimon muito parado, eu diria que ele não vai conseguir lutar direito ainda. Mas depois de um tempo na vida dele um pouco maior, ele vai acabar evoluindo para o seu nível criança, o pilar do nosso vídeo aqui, que é o Digimon Wormmon, né? Então, pessoal, dentro das linhas evolutivas possíveis para o Wormmon, né? Quando eu penso em linha evolutiva mais correta para ele, eu vou encontrar várias. É um pouco complicado. Porém, eu vou mostrar para vocês 4 alternativas. 2 delas eu vou mostrar em detalhes e outras 2 eu vou mostrar assim em menos detalhes. Mas primeiro vamos falar do Wormmon em si, né? Então vamos lá, esse daí é o Wormmon, né? Basicamente o nome dele é Digimon Minhoca. Worm em inglês significa minhoca. Então monstro minhoca é o nome dele, né? É óbvio que ele não é exatamente uma minhoca. Ele é uma larva quase uma larva de borboleta, uma larva de mariposa ou uma larva de qualquer inseto que você veja por aí, né? Normalmente seria depois dessa larva que ele se transformaria num inseto maior com asas e tudo mais. Faz sentido as evoluções dele, inclusive. De corpo verde, parece bem uma larva, várias patas assim, inclusive na parte de trás ele tem 2 pontinhas que não são patas, mas representam quase um ferrão, né? 2 antenas bem grandes, inclusive o Leafmon e o Minomon já tinham umas orelhinhas, cresceram bastante agora, né? Ele tem uma marca roxa na testa, lembra bastante uma marquinha venenosa que algumas larvas possuem, né? E ainda aquela boquinha de inseto, agora em vez de rosa ela é roxa, né? Ele é um Digimon extremamente bonitinho, tem muitas pessoas que são muito fãs dele por causa disso. Então vamos lá. O Wormmon, que é o pilar do nosso vídeo, é um dos Digimons que apareceu em Digimon Adventure 2. É dito que ele é muito tímido, é um Digimon larva, muito tímido e de personalidade covarde, né? Ele foge, ele tem vergonha, sofre de grande timidez. Essa é a personalidade que normalmente você encontra nos Wormmons, né? É dito na descrição dele que assim como o Vmon e outros Digimons que apareceram em Digimon Adventure 2, ele é descendente de espécies antigas de Digimon, ou seja, ele é um descendente mais próximo de espécies bem antigas de Digimon, né, ancestrais, de que viveram há muitos e muitos anos atrás. Graças a isso, ele consegue fazer evoluções especiais através dos Digiovos, né, também chamados de Digimentals, as evoluções de armadura, né? E é dito que usando essas evoluções de armadura ele fica extremamente poderoso, né? Apesar disso, já avisando vocês, as evoluções de armadura não vão aparecer nesse vídeo aqui, porque elas são evoluções que usam de um atalho, elas usam de uns itens e equipamentos. Se ele não tivesse uma outra linha evolutiva possível que ficasse muito mais certa, que não precisasse desses itens, aí sim eu falaria deles. Mas como ele tem, né? Então a gente vai se focar só nas que ele tem, não nos níveis Armor, né? Apesar disso, isso está na descrição oficial dele. É dito que ele vai acabar evoluindo para uma coisa muito mais poderosa, que na linguagem dos insetos é chamado de imago, também se traduz para imagem. É basicamente uma forma que uma larva alcançaria, quase como uma larva se transformando numa borboleta, é assim que é chamado. Que ele vai alcançar uma forma poderosíssima e é por isso que um dia ele sonha em alcançar esse nível tão mais poderoso, né? A gente sabe que ele tem várias evoluções poderosas e super legais, né? Então é dito que ele é um Digimon que ele tem um potencial escondido para o seu futuro, o que é muito interessante, a gente sabe. Lógico que a maioria dos Digimons também tem, mas nesse caso, por ele ser um Digimon inseto, faz bem sentido ele ser dessa maneira, né? Então, pessoal, diferente, lógico, das outras formas, agora ele finalmente tem ataques, né? Então ele usa principalmente teia, né? Seda, sabe? Que os insetos normalmente jogam em si mesmos para criar casulos. Ele usa essa seda para estar lutando. Muitos insetos, monstros usam isso em várias mídias diferentes, Pokémon, Digimon e tudo mais, né? Então ele usa para grudar e prender os oponentes, usa um tipo de teia super pontuda e afiada para machucar os oponentes, faz parte dele, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as evoluções dele. É a partir daqui que a coisa fica um pouquinho mais complexa. Então eu vou falar de uma, depois eu vou falar da outra, são as duas principais. E daí por último eu vou mostrar para vocês quais são as outras duas também possíveis que ficam muito certas para ele, mas que ao mesmo tempo não tem bem uma linha evolutiva perfeita, né? Mas ele tem algumas formas campeão que ficam sempre corretas e perfeitas para ele. Vou citar todas elas porque é necessário.
Então, vamos começar da primeira de todas. Então, depois de muito tempo de luta, de algumas lutinhas que o Warmon vai enfrentar, lógico, pela personalidade covarde dele, a maioria das vezes são os outros Digimons que vão atacar ele, né? Mas ele vai acabar alcançando esse nível de evolução adulto, com ou sem ajuda, ele vai evoluir finalmente para Stingmon. Então muitos de vocês conhecem muito bem o Stingmon, inclusive gostam muito dele, eu sei que ele é muito favorito. Pela aparência dele, ele é pra mim um dos Digimons nível adulto melhores que já foram criados, né? Então vamos falar da aparência dele e do nome dele. Então, Stingmon tem um corpo de inseto, todo coberto por uma armadura, bem o que você esperaria de um guerreiro inseto, né? Agora, diferente das outras formas dele, ele é bem humanoide, né? Braços bem compridos, pernas longas e fortes. Nas costas dele vocês vão ver asas, né? Que ele vai usar para voar com certeza muito bem, né? Vocês podem ver que ele é muito forte, provavelmente muito ágil também. Ainda tem aquele par de orelhas, antenas na cabeça, que é uma coisa que as outras formas dele já tinham, como o próprio Warmon, né? E aquele rosto de grilo, gafanhoto, guerreiro, assim, né, que tem uns olhos vermelhos e um cabelo assim atrás da cabeça, né? Formam uma aparência super legal para ele. O nome dele é Stingmon. Sting significa picada em inglês. Então monstro, picada, monstro, ferroada é o nome dele. Faz sentido, vocês vão ver daqui a pouco. Porque, bom, dentro da aparência dele é dito que ele tem o exoesqueleto de um inseto. Graças a isso ele tem movimentos precisos e muito poderosos. Então ele é muito forte, principalmente em luta corpo a corpo. Mesmo assim, ele é especialista em habilidades de assassinato. Por quê? Porque ele adora atacar de surpresa. Ele gosta de pegar seus oponentes de surpresa e silenciá-los ali, daquele momento. Por quê? Porque ele não gosta de ficar lutando de frente com os oponentes. Então ele evita isso ao máximo. Graças a isso ele tem duas técnicas. Uma onde ele aplica um chute, uma voadora, né, do alto, o que faz com que ele se pareça mais ainda com Kamen Rider, né? Então não sei se vocês sabem o que é Kamen Rider, mas recomendo que vocês deem uma pesquisada se vocês não sabem o que é. Basicamente o Stingmon é baseado em um, né? E além disso ele tem um outro ataque, né, onde ele cria um ferrão ou ferrões de cima dos punhos dele, onde ele tem uma armadura preta, né? Esses ferrões de energia ele usa para ferroar, para penetrar assim com toda a força que ele tem o corpo de seus inimigos para acabar com eles de uma vez. Então ele gosta desse tipo de luta, de onde ele pega os inimigos de surpresa e finaliza eles de uma vez, né? Então, apesar dele ter esse nome Monstro Ferroada, ele, na minha opinião, se parece mais com um gafanhoto do que com uma abelha, mas aparentemente ele tem muito de uma abelha nele também, né? Então, aqui, pessoal, do Stingmon, a gente vai ter duas linhas evolutivas que partem dele, né? Então a gente vai ter que falar de uma, depois a gente parte para falar da outra, mas as duas estão meio que conectadas aí, porque ambas partem do Stingmon, maravilha? Então, pessoal, muito tempo depois, muita luta depois do Stingmon, né? E a gente vai chegar no ponto onde ele vai conseguir evoluir. O que acontece é que, semelhante ao Vmon, né? O Stingmon vai precisar se fundir para estar evoluindo para uma forma, né? No caso, ele teria que se fundir com o X-Vmon, que é o nível adulto, vindo do Vmon, né? Apesar de tudo isso, é possível sim que o Stingmon evolua sozinho para essa fusão, dele não precisar se fundir com o X-Vmon para ele alcançar esse nível de evolução. Então a gente pode considerar isso oficial, porque está dentro ali e fica certo para ele, né? Diferente da linha evolutiva do Vmon, onde o X-Vmon se fundindo com o Stingmon resultava em Paiudramon, né? Que era o nível perfeito. Aqui as coisas funcionam um pouco ao contrário, porque se o Stingmon se fundir com o X-Vmon e o Digimon predominante dessa fusão, o mais forte, aquele que assume o papel dentro daquela fusão, for o Stingmon, ele não vai para Paiudramon, ele vai para um Digimon que é esse daí que vocês vão ver agora, chamado Dinobimon, né? Então vocês vão ver que ele é muito semelhante ao Paiudramon, só que ele é basicamente o contrário do Paiudramon. As partes do corpo estão embaralhadas de forma diferente, né? Ele parece um Stingmon com partes do corpo de um X-Vmon, bem maior agora, né? Então, o Dinobimon é uma variação de Paiudramon, basicamente, né? Vamos dizer que os dois assumam o mesmo papel, só que com o Digimon que assume, que é predominante, é o outro, né? Nesse caso, o Stingmon. Inclusive, o Stingmon consegue assumir essa forma sozinho, ele consegue evoluir sozinho para essa forma. Perfeito, né? Então é dito que ele é um Digimon mutante, que tem um pouco de dragão e um pouco de inseto dentro dele. Faz todo sentido, né?
ele tem um apelido, chamam ele de Abelha Terrível, né? Então, o corpo dele, como vocês podem ver, partes de Stingmon e partes de X-Vmon. Apesar disso, ele parece bem mais com um dinossaurão, assim, né? Meio curvado. Vocês podem ver que ele é bem mais forte, musculoso, né, do que era o Stingmon. Porque o próprio X-Vmon é um dragão enorme, musculoso também. Faz sentido que ele tenha assumido um pouco disso dentro dos dados do corpo dele. Mesmo assim, ele tem bem mais de inseto, como o Dinobimon, né? O nome dele é bem fácil, Monstro Abelha Dinossauro. Faz sentido, até porque abelha vem do inseto Stingmon, dinossauro vem do X-Vmon, que tá dentro dele, né? Então, abelha, como eu já tinha dito pra vocês no Stingmon, eu achava que ele tinha bem mais de gafanhoto do que de abelha, mas aparentemente ele tinha abelha dentro dele, até porque ele ferroava. Faz sentido que ele tenha abelha dentro dele, né? Então, aparentemente, ele tem uma natureza bem agressiva, de certa forma, né? Diferente do Paiodramon, que é mais heróico, o Dinobimon é um pouco mais agressivo, mais semelhante com o que uma abelha seria, né? Se provocada, ela vai correr atrás de você, né? Então, é dito que ele é extremamente rápido e, mais uma vez, vai usar os olhos compostos de inseto para estar vendo e enxergando de várias formas diferentes, em vários ângulos diferentes e cores diferentes, para fazer com que ele lute de maneira mais forte, de maneira propícia, mesmo quando o ambiente não for legal para ele. Voa extremamente rápido. É dito na descrição dele que ele se move tão rápido que o ataque principal dele, ele cria imagens diferentes dele, se movendo em vários lugares diferentes e atacando seus oponentes de vários ângulos diferentes. E para um Digimon de nível perfeito, isso é ridiculamente poderoso, mostrando que ele é provavelmente um Digimon absurdamente rápido, né? Rápido e forte fisicamente, né? E vai usar de toda a força física que ele tem para acabar com seus inimigos. Então, pessoal, partindo do Dinobimon, né, a gente vai continuar nessa linha evolutiva do Dinobimon primeiro, né, da mesma maneira que o Paiodramon na linha evolutiva do Vimon evoluía para Imperial Dramon, o Dinobimon também vai evoluir para Imperial Dramon. Então, eu não vou explicar muito do Imperial Dramon, porque a gente já falou bastante dele no vídeo do Vimon também, mas basicamente ele é um dragão imperial. Nesse caso, ele assume a forma dragão mais firmemente, né? Tem outras pessoas que vão falar assim, não, mas era pro Dinobimon evoluir para uma coisa diferente, né? Então, ele tem também algumas evoluções inseto possíveis, mas essas outras formas inseto possíveis são certas para outras linhas evolutivas que então eu não vou citar ela aqui. Queira ou não, o Imperial Dramon é a evolução correta pro Dinobimon também, então ele vai estar aqui. Imperial Dramon, modo dragão, é a primeira, né? Então esse dragão ancestral, voador, poderosíssimo, que joga lasers e tem parte do Vimon e do Wormmon ainda dentro dele. Ele vai conseguir assumir a sua forma de Imperial Dramon modo guerreiro a hora que ele quiser. E depois, se ele tiver a ajuda de um Omegamon, ele vai conseguir assumir a forma de Imperial Dramon modo paladino, né, se fundindo com o Omegamon. Essa é a linha evolutiva que provém do Stingmon e vai para Dinobimon, tá bom? Como eu disse, não vou explicar tanto o Imperial Dramon, porque na linha evolutiva correta do Vimon eu já fiz isso e vocês já devem estar sabendo muito bem quem são eles. Se vocês não souberem, recomendo que vocês assistam o vídeo do Vimon lá, os Imperial Dramon estão com mais detalhes. Maravilha? Então agora vamos voltar no Stingmon. Por quê, pessoal? Porque o Stingmon tem uma outra evolução para nível perfeito, na qual ele não tem ele nem precisa de mais ninguém, como no caso do Dinobimon, às vezes ele precisa. Para essa evolução, ele não precisa de ninguém. Então, pessoal, se esse Stingmon estiver evoluindo sozinho, ele vai evoluir para esse Digimon que vocês vão ver agora, chamado Jewelbimon, né? Então vamos falar mais uma vez de aparência e de nome. Então a aparência, bom, ele parece agora um Stingmon maior e que usa uma lança meio parecida com um báculo, né? Vocês vão ver que o corpo dele, um verde mais claro, né? Tem antenas ainda de inseto na cabeça, olhos muito semelhantes com o do Stingmon, e essa armadura pelo corpo dele, meio verde, um pouco vermelha, tem algumas esferas meio brilhantes assim, né? Então o nome dele, Jewelbimon, literalmente se traduz para monstro abelha joia, né? E é muito interessante porque ele é baseado num inseto, um inseto chamado Jewel Beetle, ou besouro joia, né? Que é um besouro encontrado no Japão e na Coreia, que tem uma habilidade muito interessante, que se você olhar nele de ângulos diferentes, a casca dele, que é reluzente, muda de cor. E o próprio Jewelbimon consegue fazer isso também, inclusive ele usa isso para lutar.
é dito que ele aparenta uma cor arco-íris, né, em volta dele, graças a essas esferas que ele tem, né? E que essa armadura meio prisma, né, ela muda de cor dependendo do ângulo que você olha para ele. E usando isso para sua vantagem, ele consegue um efeito de camuflagem e às vezes de confundir os inimigos através de raios de luz e coisas do tipo, né? Então é muito interessante até para a luta dele. Vindo do Stingmon, esse Digimon inclusive ainda luta fisicamente muito bem. É dito que ele é um expert em luta de agarrar, agarrar e jogar e segurar, tipo como se ele lutasse bastante luta livre, né? Não parece que é assim, mas essa é uma coisa que ele gosta de fazer, inclusive está na descrição dele. Ele também vai usar essa lança que ele tem nas mãos para estar, obviamente, batendo, cortando e espetando seus oponentes, né? É dito, inclusive, que ele tem um ataque chamado Spike Buster, onde ele usa essa lança e, aparentemente, ele consegue girar e cortar com essa lança próximo ou na velocidade da luz. Então, se for exatamente dessa forma, ele é um Digimon ridiculamente poderoso mesmo, né? Apesar do nível perfeito. Então, Gelwelbimon, esse eu sei que poucas pessoas conhecem, né? E daí, então, depois de muito tempo, obviamente, como eu sempre digo, para chegar no nível Mega nunca é fácil, nunca é rápido, né? O Gelwelbimon vai poder evoluir para um Digimon chamado Bancho Stingmon, né? Então, pessoal, Bancho Stingmon não é um Digimon tão antigo quanto os outros dos quais a gente falou até agora, né? Ele foi revelado quando o grupo dos Bancho foi revelado. E o que acontece é que ele, assim como todos os outros Bancho, seguem o líder Bancho Leomon. Então muitos de vocês conhecem o Bancho Leomon, né? Pertence ao grupo dos Bancho. O Bancho Stingmon é dito, né, que ele é um Digimon cheio de orgulho, ele é muito orgulhoso, orgulhosão, que nem um Saiyajin do Dragon Ball, bem isso que ele é, né? Então primeiro vamos falar da aparência do nome dele. Agora ele lembra bastante o Stingmon e o Gelwelbimon ainda? Com certeza. Porém, toda aquela casca de inseto dele agora é vermelha, um vermelho bem vivo, né? E ele tem umas braçadeiras amarelas, de onde vocês podem ver que tem espinhos bem grandes que ele vai usar para lutar com certeza, né? Não são mais espinhos de energia, mas acredito que eles vão doer muito mais do que aqueles, né? Ainda tem aquelas antenonas vermelhas na cabeça, ainda tem as asas nas costas muito parecidas com as asas do Stingmon e do Gelwelbimon também, né? Vocês vão ver que ele usa uma capa, né? Essa capa é chamada de Gakuran. E essa capa dele é especial, por quê? Porque ela foi construída através das cascas de muitos insetos extremamente resistentes. E graças a isso ela é muito firme, muito poderosa e ajuda o Bancho Stingmon a se defender, né? Muito melhor do que qualquer outro Digimon inseto, pelo menos é o que é dito aqui, né? E ele luta fisicamente muito bem, assim como todos os Bancho, né? O nome dele, Bancho Stingmon, monstro ferroada graças ao Sting. Bancho, pessoal, significa o quê? Em japonês é basicamente o apelido que é dado para um líder de um grupo de delinquentes, né? Então, ele não é exatamente o líder dos Bancho, que a gente sabe que é o Bancho Leomon, mas ele é chamado de Bancho justamente porque ele faz parte desse grupo de delinquentes Digimons, né? E que é super legal, é um dos grupos que eu mais gosto em Digimon, inclusive, né? Por ele ter o nome Stingmon, pessoal, essa é uma linha evolutiva que eu dou sempre como a mais perfeita e correta pro Warmon, tá? Mesmo que o Dinobimon e o Imperial Dramon sejam certos de acordo com a mídia, o Gelwelbimon e o Bancho Stingmon ficam muito perfeitos pro Warmon e pro Stingmon, tá? Então, quanto às suas habilidades de luta, como eu disse antes, ele é muito orgulhoso da sua força, muito orgulhoso de ser um inseto, muito orgulhoso de como ele luta, e foi graças a isso, inclusive, que ele recebeu o título de Bancho do Bancho Leomon, para ele entrar no grupo, né? Ele é dito que se alguém ferir o orgulho dele, de qualquer forma, por menor que seja esse ferimento do orgulho dele, ele vai perseguir você e vai querer te arrebentar para sempre. Ele vai ficar querendo te derrotar demais, bater em você para se vingar de você ter ferido o orgulho dele. Tanto faz se você for inimigo ou amigo dele, tá? É dito que dentre as habilidades especiais dele, ele usa uns insetinhos. Vocês vão ver que tem uns insetinhos que voam em volta dele, parecem uns besourinhos, que eles são chamados de Kiraishu, que significa em japonês insetos mina. Então, quando esses insetinhos que ele usa vão em cima dos oponentes e
batem neles, enfiam neles assim com o ferrãozinho que eles têm na frente, eles explodem. Então super legal isso, né? Ele invoca os insetinhos explosivos também. Além dele conseguir lutar, lógico, de corpo a corpo muito bem, né? Ele vai provavelmente quebrar a maioria dos Digimons dessa forma, só com socos e ferroadas e chutes e cabeçadas, né? Então, esse aqui é o nível Mega, pessoal, para essa segunda linha evolutiva. Então, dentre as formas de evolução do Warmon, pessoal, a gente teve o que foi até o Imperial Dramon, o que foi até o Bancho Stingmon, e essas duas são as mais corretas. E agora a gente vai falar das coisas mais complicadinhas das linhas evolutivas do Warmon. Mas vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero deixar mencionado aqui para vocês é sobre um Digimon chamado Gran Kuagamon, né? Ou não só ele, mas o Gran Kuagamon e também um outro chamado Grandis Kuagamon, né? Ambos esses Digimon são muito conhecidos de vocês. Inclusive eu vi muitas pessoas mencionando eles. Toda vez que eu falo do Warmon e das evoluções dele, todo mundo menciona eles, né? O que acontece, pessoal, é que tanto o Gran Kuagamon quanto o Grandis Kuagamon são Digimons que vêm da linha evolutiva do Kuagamon, que é um Digimon que existe. Elas são perfeitas para aquela linha evolutiva. Quando elas são colocadas na linha evolutiva do Stingmon, apesar deles serem insetos, apesar de um monte de gente falar que eles ficam legais e tal de algumas formas, elas não são as mais corretas para essas linhas evolutivas, então elas vão ficar de fora. Apesar disso, eu sei que muitos de vocês vão achar estranho, até para quem joga Digimon Masters. Por quê? Porque no Digimon Masters, o Grandis Kuagamon é uma mega que o Stingmon pode alcançar. Porque naquela época o Bancho Stingmon nem existia, certo? Inclusive. Porém, pessoal, só para deixar explicado, o Gran Kuagamon, quando ele absorve um anticorpo X, ele se transforma em Grandis Kuagamon. Ou seja, eles são basicamente o mesmo Digimon. Um sem o anticorpo X e o outro com o anticorpo X. Tá? Então, se eles usarem o Grandis Kuagamon ou o Gran Kuagamon, dá na mesma. Porém, para minha lista aqui, eu não vou usar nenhum dos dois, porque nenhum dos dois fica mais correto para essa, e sim para a linha evolutiva do Kuagamon, tá bom? Então, só deixando isso explicado, tirando isso da frente. Agora a gente vai falar de outras duas linhas evolutivas, entre aspas, que o Warmon pode alcançar, e que vão ficar boas só para ele, né? Uma delas, inclusive, muito recente, né? Então vamos lá. A primeira das duas, pessoal, é para um Digimon chamado Black Stingmon, né? Então eu já estou mostrando ele aí para vocês. O que acontece, pessoal, é que o Black Stingmon apareceu uma vez só no jogo de cartas. Apesar disso, ele é para ser considerado um Digimon oficial. Ou seja, uma forma Black do Stingmon, certo? O que você tinha de detalhes para ele eram muito poucos, tá? Inclusive a única descrição que a gente teve para ele até hoje é uma que está nessa mesma carta, que diz que ele tem um corpo muito resistente para um assassino que vem dos céus. Que é basicamente a mesma coisa que a gente tem de descrição para o Stingmon. Então se você olhar para ele basicamente é o Stingmon, só que ele não tem mais nada de verde escuro, o corpo inteiro dele é preto, tá bom? Então, Black Stingmon é só isso, inclusive o Black Stingmon não evolui para nenhum Digimon. Até hoje não teve nenhuma forma de evolução vinda do Black Stingmon, tá? Eu só quis deixar mostrado o Black Stingmon aqui pelo fato de que ele existe e pelo fato de que o próprio Warmon consegue evoluir para ele também, tá bom? Então daí a gente vai pro outro. O outro já é o mais recente, tá? Se você é um cara que jogou Digimon History Cyber Sleuth, Hacker's Memory, você vai saber que lá o Warmon é um personagem muito importante. Ele é um dos personagens mais principais. Então, spoiler pra você que não jogou, tá? Mas esse Digimon nasceu naquele jogo, tá? Esse Digimon, que é esse que vocês vão ver agora, se chama Rudiemon. Então, basicamente, inclusive outro dia eu fiz um vídeo sobre a própria Rudiemon, dei todos os detalhes sobre ele, mas basicamente ele é um Digimon feminino, tá? Então, diferente do Stingmon, que é masculino, Rudiemon é feminino, que é mais uma borboleta do que um outro tipo de inseto. Vocês podem ver que ele é bem uma borboleta, ela é bem uma borboletona, né? Azul e tal. Sobre o nome dela, Rudie significa gorro, é basicamente aquele gorro que você coloca na cabeça. Monstro com gorro é basicamente o nome, mas Rudie também é um apelido para uma espécie de borboletas, tá? Que faz todo sentido porque ela é uma borboleta, tá? Então, daí que vem o nome. Vocês podem ver que ela parece bem
uma princesa borboleta enorme, né? Com um capacete com aqueles olhos amarelos bem grandes, né? São olhos compostos que o Stingmon também tinha, 2 antenas, 2 asas de borboleta azuis nas costas. Então é dito que ela canta muito bem e que essa voz maravilhosa atrai outros Digimons para perto dela. É dito que ela é um tesouro do mundo digital, de tão bela que ela é. Então quando outros Digimons veem ela pelo mundo digital, é dito que ela tem a graça do pôr do sol, né? E coisa do tipo, que ela é linda, que ela brilha quando ela está passando. Então ela é vista como um tesouro eterno do mundo digital, né? Sobre a aparência dela. Apesar de tudo isso, ela é um Digimon de nível adulto ainda, que segue uma linha evolutiva que vem do Wormmon especificamente e fica certa para ele, tá bom? Ela pode evoluir para outros Digimons? Pode. Então, dentre os outros Digimons, nenhum vai ficar exatamente correto para ela. Nenhum vai ficar assim certinho, com o nomezinho tudo bonitinho. Mas os que eu vou deixar aí, pessoal, são 2 que podem evoluir dela, mas eu não vou dar muitos detalhes. Então, ela pode estar evoluindo para um nível perfeito, que é o Canombimon, né? Canombimon faz parte da linha evolutiva da Fanbimon, tá? Mas a Rudiemon pode evoluir para um Digimon inseto apenas, que é esse. Então, se eu tivesse que colocar o que fica mais correto, é a Canombimon de nível perfeito, tá? E daí a Canombimon vai evoluir para Tiger Vespamon, que é essa que vocês estão vendo agora, que é o nível Mega da Fanbimon. Então, no caso, ela foi de borboleta para abelha para outra abelha. Tanto a Canombimon quanto a Tiger Vespamon são Digimons abelhas vespas que vêm da linha evolutiva correta do Digimon Fanbimon nível criança. Porém, elas se encaixam nessa, porque a própria Rudiemon consegue evoluir para Canombimon também, tá? E é por isso que elas vão ficar aqui, só para vocês entenderem que existe a possibilidade, mas que não são exatamente as mais corretas, tá? Mais pra frente, quando eu fizer uma evolução correta da Fanbimon, com certeza eu vou dar bem mais detalhes para esses Digimons aqui, tá? Foi só para completar. Valeu, de escolhidos. Então, essas são as 4 linhas evolutivas, entre aspas, que o Wormmon pode assumir e que ficam mais certinhas para ele, tá bom? Então agora, pessoal, eu vou deixar só um chartzinho aí, um guiazinho entre as evoluções que eu deixei para vocês entenderem para onde que o Wormmon pode seguir, né? Fica um pouco embaralhado, fica um pouco bagunçado em algumas partes, mas acredito que deu para vocês entenderem bem, até com as imagens que eu deixei para vocês. Mas é isso, tá? Eu não vou deixar mais do que isso, tá? Não vou colocar mais várias, porque sim, existem outras formas que o Wormmon pode assumir. Eu acho que apenas essas 4 são as que merecem estar sendo citadas nesse vídeo aqui, porque são as 4 que ficam mais perfeitas pro Wormmon, com certeza, tá bom? Apesar de que 2 vêm do próprio Stingmon, sendo que as outras 2 vêm do Wormmon, no caso, né? Então, assim, como eu disse, muitas pessoas conectam o Wormmon com o Kuwagamon quando elas não deveriam fazer isso, porque o Kuwagamon pode vir de outros Digimons que ficam mais certos ainda para ele, tá? Tanto o Gran Kuwagamon quanto o Grandes Kuwagamon vão para a linha evolutiva do Kuwagamon, não para essa, tá? É possível, mas não acho que aqui nesse vídeo eles mereçam ser citados, e sim em outro de outros Digimons. Maravilha? Então espero que vocês tenham entendido o máximo de bem possível. Vou pedir apenas que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam de cada uma das evoluções, de cada uma das formas, mais curiosidades, dúvidas que vocês tenham, deixa tudo aí nos comentários, por favor. Vou ler e responder aqueles que eu achar devido. Valeu, de escolhidos. Então, peço apenas que, se possível, você deixe um like, você se inscreva no canal para mais sobre Digimon, você compartilhe esse vídeo, se possível, leve para quem você achar melhor e clica no sininho para você estar recebendo notificações de mais vídeos. Valeu? Então, de escolhidos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês, para cada um de vocês. Valeu, de escolhidos. Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.